No entanto, Lian ficou mais surpreso com a indiferença dos alunos ao desaparecimento de Ben Dursley. Atrás da professora estava sua enorme Thunderbird, e ela perguntou se alguém sabia por que ela tinha trazido aqui. Thunderbirds eram muito massivos, mas se moviam rapidamente e controlavam descargas de raios e redemoinhos de ar. Eles eram verdadeiramente imponentes. Lian pensou que era bastante corajoso e estúpido ao mesmo tempo que Shoida tinha trazido esse monstro aqui. A academia precisava verificar. Gainando até disse que tinha sido sequestrado por esse monstro. Os alunos assumiram que a tarefa deles neste semestre era montar o Thunderbird, mas Seideider apenas riu, dizendo que nem levaria uma década para montar essa fera. Ela perguntou a Leon por que ele estava tão quieto e sugeriu que ela apenas queria ver como eles lidariam com o pássaro e reagiriam ao perigo. Mas um dos alunos contestou, porque isso não poderia ser. Era uma lição de equitação, não um confronto com monstros. Mas essa era a resposta certa. Agora Shoida entendia por que Lian gostava tanto de seu sobrinho. Ninguém sabe que perigos estão à espreita no futuro, então é preciso estar preparado para muitas coisas. No entanto, o ponto do curso era aprender a montar, e os alunos suspiraram aliviados. Ela disse que iria para os estábulos e os alunos foram com ela. Ela instruiu Lian a guiar seus colegas de classe para os estábulos e depois ajudá-la com suas palestras. Lian novamente atrai muita atenção indesejada. Eles chegaram aos estábulos. Quando se trata de equitação, imediatamente imaginamos um cavalo, mas se você não o selar antes, não pode lidar com as outras criaturas, muito menos montá-las. Portanto, eles vão aprender a montar cavalos antes. Essas foram palestras entediantes para a maioria dos alunos, já que quase todos aqui sabem como montar. Lian encontrou os olhares de reprovação de Shoida, e ele teve um pressentimento ruim. Ele pediu a Jona que tivesse cuidado, mas ela não entendeu o que ele quis dizer. Ele sentiu que não seria apenas sobre montar. Lian estava parado do lado de fora de um prédio enorme. Shoida conduziu os alunos aos estábulos que pertenciam à academia, e todos os alunos olharam ao redor com admiração. Todos ficaram impressionados com os cavalos puro sangue, e os alunos se aproximaram para acariciá-los e observá-los. Eles mal podiam acreditar que em breve aprenderiam a montá-los e mal conseguiam esperar. Shoida percebeu isso e propôs um jogo para os alunos. Ela disse que, além de tudo mais, eles precisavam saber como escolher um bom cavalo, e agora teriam que sair um por um até ela e tirar sortes. Ela trouxe um copo com palitos, que os alunos retiraram. No final, o resultado foi que o primeiro a escolher seria Gainando, o que o deixou muito feliz. Os alunos ficaram surpresos com isso, pois o rapaz nem sabia diferenciar joio de trigo. Embora Gainando não se importasse com essas conversas, ele ficou contente com sua vitória. Então, sem perder tempo, ele começou a escolher um cavalo. Entre todos os belos e nobres cavalos, os olhos de Gainando se fixaram no cavalo menos comum e amigável. Seus amigos realmente não entendiam os critérios pelos quais ele fez sua escolha, mas o comportamento do cavalo os assustou. Gainando decidiu que os cavalos deveriam ser grandes e fortes. Sem motivo para se preocupar, ele se aproximou demais do cavalo, pensando que ele já estava ouvindo. Nesse momento, o cavalo jogou a cabeça contra o rosto dele com toda a sua força. Todos os alunos gritaram que Enendo tinha sido atingido pelo cavalo, o que o fez cair no chão. Seus amigos se aproximaram, e ele não entendia quando lhe perguntaram se ele estava bem, mas estava claro que ele definitivamente não estava bem. Gainando foi ajudado a se levantar. O aluno ao lado decidiu que o rapaz simplesmente não sabia lidar com cavalos e escolheu o cavalo errado para ele, que parecia perigoso. Aparentemente, esse aluno entendia muito mais sobre cavalos do que Enendo e sabia como se comportar adequadamente com eles e como essas bestas agiam. Quando o aluno se aproximou de outro cavalo, ele também foi mordido sem motivo. O aluno da Torre dos Tigres pensou que os alunos da Torre dos Dragões só sabiam falar e não sabiam fazer nada na prática, especialmente não entendiam nada sobre montaria. Ele se aproximou do cavalo e ele o atingiu da mesma forma, embora não houvesse motivo para isso. Nesse momento, os alunos entraram em pânico, achando que algo estranho estava acontecendo. Todos esses cavalos pareciam enlouquecer, batendo cascos, assustando e atingindo os alunos de forma muito agressiva, o que era muito estranho, já que eles estariam aprendendo a montar e também teriam a tarefa de fazer amizade com todos os cavalos. Os alunos não esperavam que fosse tão difícil, e Shoida acrescentou que, se eles cuidassem dos cavalos e os tratassem bem com o máximo cuidado, talvez eles se abrissem para os alunos.
Portanto, esta era a primeira missão deles, fazer amizade com pelo menos um cavalo. Leerhan não acreditava que essas fossem todas as surpresas. Ele sabia que Shoida certamente inventaria algo mais. Então, ele decidiu escolher o cavalo mais calmo e decidir o que fazer em seguida. Mas Shoida se aproximou sorrateiramente dele e o chamou para ir com ela. Leon não ficou surpreso e seguiu a professora, que o levou para o estábulo. Chegando lá, ele olhou para o cavalo, que era muito bonito. Shoida explicou sua ação dizendo que nunca daria um cavalo ruim ao melhor aluno de seu sobrinho. Ela queria que Leerhan cuidasse dele. Os colegas de Lian começaram a provocá-lo porque ele estava chamando a atenção da professora novamente, e por isso ele estava com sorte. Ele não gostava dessa atenção, mas Shoida disse a ele que eles eram apenas tolos. O cavalo ao qual Lian se aproximou era muito bom, mas também muito teimoso e birrento. Após Shoida dizer que talvez seja mais fácil domar o monstro, Lian finalmente percebeu com o que estava lidando. Ele decidiu que, como calouro sem experiência, deveria receber alguns bônus ou vantagens. No entanto, Shoida levou em consideração que ele tinha lidado com um pássaro elétrico, então deveria ser fácil para ele lidar com um cavalo. Lian se lembrou de ter se dito para tentar não se destacar, e foi exatamente o que aconteceu quando ele foi notado. Houve uma batida na porta da casa de Ergon, e ele abriu, notando sua tia no umbral. Ele perguntou o que a trouxe até ali, e ela o repreendeu por não tê-la cumprimentado. Ergon disse que fazia muito tempo e começou a perguntar como ela estava, mas Shoida imediatamente entrou na casa para ver como seu sobrinho estava. Quando ela chegou, Ergon olhou para Lia e perguntou o que tudo aquilo significava. Ele respondeu de maneira desajeitada que ela o havia pedido para acompanhá-la até a casa. Shoida imediatamente começou a olhar ao redor da casa e, ao notar a poeira, disse Ergon que agora entendia porque ele não tinha namorada, que ele provavelmente a tinha limpado há muito tempo. Ergon riu. Ela recomeçou, pensando que era apenas uma questão de tempo até que ele encontrasse uma namorada e finalmente parasse de viver sozinho nessa habitação precária. Ergon mudou a conversa para o assunto do jantar e se virou para Verdunas, implorando a ele que dissesse que estava com fome. Embora Lia não estivesse com fome, ele disse o contrário para o bem de Ergon. Ele fez uma expressão cansada e Ergon começou a falar sobre outro assunto para que sua tia parasse de importuná-lo. Shoida disse que ela mesma cozinharia o jantar, algo da culinária oriental. Ergon objetou a princípio, mas quando viu o olhar ameaçador de Shoida, não disse nada. Eles estavam sentados juntos à mesa. Os temores de Ergon se concretizaram e, quando ele quis ter uma conversa casual com Lian, ele imediatamente notou algo estranho em seu peito. Então, Lian retirou o cajado que estava carregando. Ergon ficou surpreso que o garoto já tivesse conseguido seu primeiro cajado. Ele pôde ouvir a magia da floresta vindo dele e perguntou de onde Lian o conseguiu. Isso fez congelar por um momento, mas ele decidiu contar a história. Claro, não a história completa, mas a versão em que ele encontrou o espírito da floresta. No entanto, Ergon não acreditava que o espírito simplesmente daria o cajado. Embora fosse exatamente o que Lian disse, todos entenderam que ele estava apenas tentando evitar a pergunta. Então, Ergon perguntou se o espírito tinha feito um enigma, e Lian se perguntou o que o professor sabia sobre enigmas. Ergon disse que esse espírito é bastante famoso e também muito problemático, mas ele é muito inteligente e sábio, então não se deve ignorar seus conselhos e palavras. Leon olhou para o cajado e perguntou se talvez houvesse algum poder nele. O espírito disse a ele que havia algo escondido no cajado, mas não especificou o que. Poderia ser alguma habilidade legal, como se tornar invencível em batalha com esse cajado em mãos, ou ganhar o poder dos espíritos, ou absorver o poder do oponente completamente. Nesse momento, Seidar trouxe a comida. Ela concordou com Lian que aquilo definitivamente não era algo comum, embora ela estivesse brincando, porque em sua mente um cajado seria útil para cavar um canteiro de jardim. Lian não entendeu o que ela estava dizendo a princípio. Ergon perguntou a Leerhan o que mais ele esperava do espírito da floresta e o cajado realmente poderia ser útil para o rapaz. Ele estava pensando em plantar algo para si mesmo na cama do jardim. Ao ouvir isso, Schroeder perguntou o que ele queria plantar, e a resposta foi que tudo poderia ser comido. Shoida decidiu ajudar o aluno faminto em sua empreitada e disse que eles iriam a algum lugar durante a tarde. À tarde, eles foram ao jardim, onde Shoidar explicou a Leerhan que inhames e batatas eram vegetais essenciais e nutritivos, então eles precisavam ser plantados. Sim, a colheita teria que esperar, mas quando ele tivesse colhido tudo que cresceu, isso o deixaria feliz. Leerhan concordou com ela. Ele estava decidido a encarar tudo de forma positiva. Ele estava plantando brotos na terra e pensava que havia sido alertado sobre isso. De repente, Shoida o chamou para se aproximar, e assim que ele se afastou da cama,
O broto que ele estava plantando começou a crescer inexplicavelmente rapidamente para cima. Enquanto isso, na Torre dos Dragões, os alunos estavam com fome novamente e não conseguiam pensar em nada além de comida. De repente, as portas do salão se abriram, e os alunos viram Lia entrar alegremente na sala com uma cesta de algo. Havia muita comida na cesta, e os alunos não podiam acreditar no que estavam vendo. Eles começaram a saudá-lo, felizes que talvez, pela primeira vez em dias, fossem conseguir algo para comer. Isso foi graças aos cuidados da professora Shoida. Agora, os alunos não o ignoravam, pois muita coisa havia mudado recentemente, e porque Lian frequentemente trazia comida para eles, ele se tornou como um pássaro adulto, e os alunos eram como pintinhos esperando suas mães voltarem da caçada. Lia tinha certeza de que os alunos estavam com fome, mas pediu a eles que não se precipitassem com a comida crua, pois ele iria fazer sopa com ela. Ele arregaçou as mangas, encheu a caldeira de água e a colocou no fogo. Os alunos observavam enquanto Lia tentava cozinhar algo para todos o mais rápido possível. Iono observava e comparava suas ações às do alquimista durante um experimento. Realmente parecia isso. Lian provou um pouco da colher e decidiu que a sopa estava boa o suficiente. Ele pediu aos alunos que trouxessem seus pratos, pois tudo estava pronto. Em um instante, Lia estava servindo sopa para todos os alunos famintos, quando de repente um aluno se aproximou dele e o chamou. Ele queria lhe perguntar algo. Depois dessa conversa, Lian bateu na porta de alguém. Era o quarto da princesa Dinar. Quando ela ouviu a batida na porta, ficou um pouco distraída e a abriu. Ela ficou surpresa ao ver Lia ali, mas ele disse a ela que havia feito sopa para todos, então decidiu tratá-la também. Antes que os alunos famintos terminassem a última refeição, ela relutantemente pegou o prato de Lehan e olhou para dentro. Lia insistiu para que ela experimentasse a sopa, e embora a princesa não estivesse muito disposta, não havia como escapar. Ela pegou um pouquinho e, depois de provar, percebeu que não era tão ruim quanto ela poderia ter pensado. Lehan viu que ela também estava com fome, assim como todos os outros, e que deveria se sentar e comer. A princesa agradeceu pela sopa e disse que não ficaria em dívida por tamanha generosidade. Lian desceu onde os alunos estavam esperando por ele, incluindo o rapaz que havia se aproximado dele com uma pergunta antes. Eles estavam curiosos para saber se a princesa tinha gostado do agrado, e ele os tranquilizou, dizendo que ela parecia bastante satisfeita. Ambos suspiraram aliviados. O rapaz perguntou a Leon se ele poderia lhe fazer esse pedido o tempo todo, e em troca, Lian receberia o dobro das moedas de prata que ele havia acabado de ganhar. Lian percebeu que ganharia ainda mais dinheiro, então concordou, afirmando que sempre estaria feliz em ajudar a família nobre. Ele percebeu o quanto eles se aliviaram e entendeu que eles se importavam muito com sua princesa, e era o dever deles. A família real parecia incrível, exceto, é claro, Gainando. Lian praticou com a esfera, e o instrutor também se sentou com ele na contana. Ele pensou sobre o fato de que, de acordo com seu contrato, ele só deveria dar aulas e nada mais. Então, o que ele estava fazendo ali agora? Ele sentiu quanto Lihan tinha de poder e percebeu o quão mais forte ele poderia ser se o ajudasse a liberar seu talento. Não era difícil notar isso. Ele decidiu perguntar a Lihan se ele tinha alguma pergunta para ele. Leon, por outro lado, estava tendo dificuldade para responder. Ele estava usando o assunto para seus próprios propósitos e ainda não o entendia completamente. Lihan não conseguia pensar em nada mais apropriado para perguntar além de qual era o objetivo desse treinamento. O professor questionou se ele não sabia o nome do objeto com o qual estava treinando, mas Lian pensou que, se o professor não soubesse, ele não saberia o que estava ensinando. Porém, se ele perguntasse, deveria tentar responder. Decidiu facilitar para o professor e perguntou qual era a semelhança entre a esfera giratória na sala de aula e uma batalha real. Isso fez o professor pensar. Lian estava esperando que esse raciocínio perspicaz se desenvolvesse em algo que deixasse o professor nervoso, mas ele respondeu que estava apenas pensando em como explicar algo tão óbvio. Ele se levantou e disse que daria um exemplo. Pegou a pena e afirmou que poderia matá-lo agora mesmo se quisesse. Lian ficou surpreso com o exemplo que o instrutor havia escolhido. Ele explicou ao rapaz que a complexidade de um feitiço em uma batalha não é importante, pois se você souber usar a magia corretamente, até o feitiço mais simples pode ajudar a derrotar o oponente. Lian estava aprendendo a girar objetos, o que pode parecer inútil, mas na verdade ajudam a tornar seus feitiços muito mais devastadores. Assim,
Até mesmo o feitiço mais simples pode ser aprimorado ao se conhecer técnicas simples. No entanto, um mago que não conhece os fundamentos terá dificuldade em mostrar do que é capaz em uma luta. Há muitos fatores, como sons assustadores, luzes e atmosfera de batalha, que exercem uma enorme pressão. Mas se o mago for treinado, mesmo em uma situação extrema, ele poderá aplicar algo assim. Então o professor usou 2 feitiços de uma vez, o que fez com que toda a sala fosse preenchida de luz e faíscas, criando um estrondo. Tudo ficou em silêncio e Liam olhou ao redor para ver se estava tudo intacto. Isso era magia real, e parecia para ele.